tal. Como foi açúcar a mais, a gente fica assim um bocado obnubilado das ideias. Fica todo iCloud. Sim, portanto, 760, 300, 600. Ora, muito Está bem. combinado. Pronto. Vamos então cumprimentar os nossos comentadores. O Olá. grande Luís Maia, um forte aplauso para ele. aplauso. E o nosso enfermeiro forense, Albino Gomes, um forte aplauso. também. Muito obrigado. O Espero... Natal foi bom. Exatamente. Ótimo. O vosso Natal foi porreirinho. Ótimo, sim senhor. Muito bem. Foi ótimo. Ora, falando então, vamos falar de mais momentos privados de alguém. Nós estivemos aqui a comer agora com a Ritinha. Tu, Maia, queres falar de umas cartas que estão a ser publicadas, não é? Eu estou muito preocupado porque andam em cartas a voar pelo ar e vão parar às redações de jornais, ninguém sabe muito bem como. Como é? Mas a correspondência não é absolutamente privada e inviolável? Júlia, é por isso que eu digo que isto deve ter sido por acaso. Deve Então ter não é que o engenheiro Sócrates e o Dr. Mário Soares andaram a trocar cartas e há um jornal que teve acesso às cartas. Tu vê lá como é que estas coisas acontecem. Tu não me digas que foram à caixa de correio. Eu não sei, ou se calhar foi a caixa de correio que foi ao jornal. Também pode ter acontecido. Há caixas de correio com pernas. Sim senhor. Sim senhor. Então, e há alguma coisa de substancial nessas cartas? Não, nada de especial. Olha, só o engenheiro Sócrates que, enfim, mais uma vez explica que não havia perigo de fuga, porque ele já sabia o que ia acontecer e veio na mesma, de coração limpo e de peito feito para enfrentar a justiça. E o Dr. Mário Soares que diz que todo o país acredita na inocência do engenheiro José Sócrates, à exceção dos jornalistas que estão ao serviço de quem tenta destruir política e eticamente o engenheiro José Sócrates. A justiça tem o seu tempo, a justiça dirá o que consegue apurar e saber e dar-nos-á, espero eu, certezas e verdades acerca deste caso, mas, até lá chegarmos isto não para. Isto não há aqui aliás, nós estamos a ironizar, mas obviamente que estas cartas só aparecem na redação de um jornal porque alguém As envia para lá. As envia para lá. Ou seja, ou do lado do Dr. Mário Soares ou do lado do engenheiro Sócrates, alguém fez chegar estas cartas aos jornais. Portanto, há aqui várias considerações. Nós ressaltamos uma, no caso, escrita por Mário Soares, que respondeu a 23 de dezembro ao engenheiro Sócrates, tecendo os maiores elogios, sabe como o admiro pela sua honradez, valentia e amizade aos seus amigos, garante. Soares tece ainda duras críticas ao juiz Carlos Alexandre, sem excluir o juiz, que o tem obrigado a ser tratado vergonhosamente. Tem plena consciência que não tem nada que o possa atingir gravemente. Por isso, está tão firme e confiante quanto ao futuro. Finaliza o ex-presidente da República. Eu vou-me escusar, não vou fazer nenhuma consideração sobre este último parágrafo, apenas que fico um bocadinho inquieta por ele ter sido escrito. Mas é garantidamente uma pessoa bem informada, porque eu gostava de saber mais. Não sei nada sobre o juiz Carlos Alexandre. Eu também não sei nada sobre o processo, à exceção daquilo que vai sendo publicado aos poucos nos meios de comunicação social. O Dr. Mário Soares tem certeza que não existe nada contundente contra o engenheiro Sócrates. Está bem informado. Muito bem. Vamos prosseguir então. Antes disso, então, se calhar aproveitávamos para mais uma vez lembrar que temos a decorrer o nosso passatempo. Vamos entrar em temas agora mais pesados, muitíssimo pesados de resto, e portanto convém que esta mensagem seja passada agora com maior tranquilidade. 1000 euros, então, é o que temos no nosso furo da sorte. Vai ser dado daqui a um bocadinho, faremos então os 4 furinhos da praxe, mas 1000 euros logo à cabeça para quem chegar cá e conseguir arrebatar este prémio garantido. É o prémio do dia. Depois temos um jackpot de 18 mil, tudo junto 19 mil euros e o custo da chamada até cá são 60 cêntimos mais IVA. Pode ser que seja hoje o seu dia, pode ser que aconteça, pode ser que a sorte bata à porta mesmo no final do ano. Portanto, lembrar que o cartãozinho vai para casa, aliás, o prémio vai para casa num cartão, porque assim não tem que pagar impostos nenhum, é tudo para si, não tem que deixar nada para absolutamente ninguém, porque este é um prémio que lhe interessa a si, portanto, é para si que ele vai. Se fosse em dinheiro, se nós lhe depositássemos o dinheiro na conta, tinha que deixar logo, nem recebia sequer uma parte desse prémio, ficava logo aqui, nós tínhamos que entregar essa parte ao Estado. Portanto, assim, desta forma, num cartãozinho, você recebe o prémio na sua totalidade. Se conseguir levar para casa uns 1000 euros, que é o prémio mínimo, é o prémio do dia, serão os 1000 euros inteirinhos que vai receber. Se receber os 19 mil euros, portanto, que é o prémio do dia, mais o jackpot que está nos 18 mil euros, é exatamente isso que vai receber. Ninguém lhe tira pedacinho nenhum. Portanto, 760, 300, 600. Vamos então agora ao primeiro assunto do dia é uma história triste. Um homem de 87 anos foi encontrado morto em casa aqui em Lisboa com sinais de violência. O alerta para a morte suspeita foi dado por um vizinho que estranhou a ausência
de Fernando Barata, era o nome do senhor, e em direto local está a nossa repórter, Eugénia Figueiredo. Boa tarde, Eugénia. Boa tarde. Boa tarde. É mais um caso de extrema violência exercido sobre idosos na cidade de Lisboa, neste caso na Rua do Sol ao Rato, uma rua central, uma rua residencial. Foi no terceiro andar deste prédio que agora vemos que este idoso de 87 anos, um escriturário reformado, perdeu a vida. Ele vivia sozinho e na sexta-feira, no dia 26, portanto a seguir ao Natal, foi encontrado numa situação de violência semi-despido, segundo conseguimos perceber, e com um ferro espetado no corpo, para perceberem o nível da violência que este idoso foi sujeito. Não se sabe se a morte ocorreu no dia 24 ou no dia 25. Sabemos que o idoso passou o Natal sozinho, isto porque estava de relações cortadas com o único filho que tinha. Entretanto, de qualquer das formas, este senhor tinha alguns amigos que costumavam contactar e que estranharam que ele não atendesse o telefone no dia de Natal. Sendo assim, como sabiam que ele também já tinha uma certa idade, fizeram aquilo que deveriam fazer, que é chamar a polícia. Chamaram a polícia para virem aqui ao prédio. A polícia conseguiu as chaves da casa do senhor através de uma vizinha que tinha uma cópia das chaves, e quando entraram, encontraram este cenário de horror. Tanto que a polícia chegou aqui por volta da 1 da tarde e, segundo conseguimos perceber, saiu às 3 da manhã. Portanto, grandes sinais de violência. No prédio, há muita gente que não percebeu o que é que aconteceu, até porque não estavam. É uma altura em que muitos destes idosos estão sozinhos, as pessoas vão para fora de Lisboa, neste caso, passar o Natal, e não estavam. Entretanto, também aqui à volta, esta é uma zona residencial, como eu já referi, aqui à volta estava, o pouco comércio que existe estava fechado e, portanto, também não deram por nada. Comigo eu tenho o Dr. Pedro Proença, que hoje veio até à rua, tirar-me do estúdio. Bom dia. O que é que pode ter acontecido aqui? Bem, isto, antes de mais, é um sintoma da nossa sociedade atual. Cada vez há mais idosos a viver sozinhos, em solidão profunda, o que os torna particularmente vulneráveis a este tipo de situações. São pessoas que são permeáveis a certo tipo de abordagens, normalmente guardam valores em casa, vivem sozinhos, são pessoas normalmente debilitadas e que, portanto, tornam-os alvo fáceis para este tipo de violência que, infelizmente, vai engraçando cada vez mais na nossa sociedade atualmente. O que é que poderá ter acontecido? Provavelmente alguém que conseguiu, de uma forma bastante discreta, entrar na casa deste idoso, praticar este ato de uma violência barbárica, autenticamente, o que me leva a crer que, havendo responsáveis por este tipo de crime, que estamos a falar aqui, eventualmente até de um homicídio qualificado, pela especial perversidade e crueldade que envolveu este caso. Tínhamos falado há pouco, a moldura penal pode ser diferente caso este tipo de serviços tenham sido praticadas antes ou depois da morte. Exatamente. Supondo que este senhor faleceu por causas naturais ou faleceu até na sequência do pânico e do susto por ter visto alguém entrar na sua casa ou tentar assaltá-lo, e depois de ter morrido, ter sido praticado esta sevícia, digamos assim, da introdução de um objeto metálico numa parte do corpo, estamos a falar provavelmente de uma profanação de um cadáver. Se de facto aquilo aconteceu durante a violência que foi exercida sobre este idoso, então estamos a falar realmente de um homicídio qualificado, punível com uma moldura penal até 25 anos, portanto a pena máxima prevista na lei portuguesa, pela especial crueldade, pela frieza e pelas circunstâncias de extrema violência em que este facto foi praticado. Esta violência, esta crueldade, podemos falar de um sentimento de impunidade de quem pratica este tipo de crimes? Normalmente este tipo de crime é praticado, e as estatísticas dizem, por gente muito jovem, o que revela, de facto, não só uma insensibilidade e uma desvalorização crescente e um desrespeito cada vez maior pelo valor vida, pelo respeito pelo próximo, mas também uma certa insensibilidade, como a Eugénia dizia bem, em relação àquilo que o sistema penal prevê para este tipo de comportamento. Gente que pratica este tipo de crime sabe perfeitamente que está a fazer face a uma pena de prisão, pena máxima prevista na lei portuguesa, 25 anos, mas, pelos vistos, nem isso os demove de praticar estes crimes. E, portanto, há, efetivamente, em relação ao sistema judicial e ao sistema penal, uma grande insensibilidade, ou pelo menos pouca preocupação por parte de quem pratica estes crimes.
Obrigada, Dr. Pedro Proença. Portanto, o caso agora vai continuar a ser investigado. Como eu disse, a polícia esteve aqui sem número de horas, provavelmente irá ainda fazer perguntas para tentar apurar o que é que realmente aconteceu. Muito obrigada, Eugénia. Luís Maia, violência e uma morte particularmente cruel. Uma morte particularmente cruel. Agora vamos ver uma coisa. Sabíamos que a casa não estava virada do avesso. Não terá sido num assalto, não é? Sim, aparentemente não terá havido ali um arrombamento. Se alguém matou este senhor, eventualmente seria alguém que ele conhecia, não é? Depois, a perversidade com que é cometido o crime, enfim, o corpo é encontrado com um objeto metálico introduzido nas partes íntimas, no ânus do senhor. Isso parece-me claramente algo com uma componente sexual. Parece que sim. Agora, não sabemos muito sobre a vida deste homem, não sabemos, enfim, se tinha parceiro sexual, se tinha uma relação com alguém, mas de facto parece que pode ter acontecido isso. Mas também há aqui outra hipótese, que me parece que ainda não foi aqui aflorada. Exatamente, com o Albino poderá, porque há pessoas que têm estilos de vida, sexualmente falando, que às vezes têm práticas que parecem, enfim, fora do comum, digamos assim. Estranhas, não é? Pessoas que utilizam objetos para satisfação, gratificação sexual, e que às vezes esses objetos introduzidos em uma medida excessiva podem provocar lesões que podem condicionar à morte. Eu estava a ver a reportagem e estava-me a lembrar que dificilmente isto será um caso em que a pessoa morreu subitamente e que foi feito posteriormente. Porque se podemos ter aqui um parâmetro de um crime de cariz sexual, podemos ter aqui um acidente, e neste caso a tal gratificação que deu um acidente, ou então poderá ser uma situação de tortura. Claro. E de ser colocado... A tortura ou uma empalação. Exatamente. Empalação, ter colocado o objeto no sentido de depois dizer onde é que estava algo. O quadro do local não é de todo normal, porque se não havendo um local desorganizado, desarrumado, de facto dá a ideia que alguém conhecia a casa, dá a ideia que se houve intervenção de terceiros, alguém entrou e saiu com consentimento, e se foi à procura de alguma coisa, sabia ou que ia e que não arrumou. Mas temos que pôr a hipótese sempre, de facto, disto ter sido um acidente. Não é a primeira vez que... Não é a primeira vez. Porque este objeto ser um objeto metálico, o metálico pode ser muita coisa. Pode ser inox, pode ser alumínio, pode ser muita coisa. Não é? E pode ser um objeto feito. Eu já tive casos de objetos feitos com gesso e que depois partiram e migraram e que provocaram depois lesões no intestino graves, que levaram a cirurgias graves e deste tipo de situações, se não forem operados de emergência, podem morrer. Claro. Temos que partir sempre de várias perspectivas. E nesta poderá ter sido a mão de terceiros ou não. Ou poderá ter sido um acidente. Isso saber-se-á numa autópsia só. A autópsia indica-nos tudo. Primeiro, a causa de morte. Okay. Não é? Foi de facto aquele objeto... Se foi de facto o objeto a provocar, é fácil perceber que existiu uma ruptura num órgão abdominal e que provocou hemorragia e que ele faleceu de hemorragia. Se houve outro tipo de ação, e se, por exemplo, se foi ação de terceiros, e existe um estudo feito cá em Portugal sobre homicídios em idosos, onde a maior causa de morte está associada a traumatismos contundentes, com objetos contundentes. E depois a segunda causa de morte é a asfixia. O que quer dizer que começa logo por aí a pesquisa numa autópsia se existe algum destes parâmetros. E depois pode-se pensar no resto. Mas a autópsia aqui será de todo importantíssima. Da mesma forma que é importante perceber como é que o corpo, e aqui nós não percebemos, se por exemplo, o idoso estava maniatado. Porque a introdução deste tipo de objetos por terceiros requer alguma forma de contenção da vítima por causa da resistência, não é? Isso é fácil perceber que existe contração e que existe resistência. E é mais fácil dominar ou então o uso de uma arma que possa, de alguma forma... De qualquer das maneiras, 87 anos e de facto uma pessoa na mais completa solidão. Sim. Esse quadro dessa solidão é... Júlio, eu gostaria só de dizer aqui um aspecto que eu penso que às vezes as pessoas esquecem.
Lisboa, neste momento, é muito habitada só por idosos. Há muitos idosos a morrerem sozinhos. E mais, a morrerem por fome. Fome. Há idosos que, quando se arrombam as portas, e o INEM é chamado, chegam a cenários de pessoas que morreram por fome. Que muitas vezes tinham como alimento o dia todo uma carcaça com manteiga. Esta é a realidade. Custa quem custar, mas esta é a realidade. Há idosos que, pela sua incapacidade de mobilidade, já não conseguem se movimentar, porque são prédios inteiros de pessoas idosas, morrem por fome. Esta é a nossa realidade. Não, e justamente o que conduz é depois, este senhor estava incompatibilizado, exatamente. Parece que o único filho. Julião, portanto, quando falamos das histórias, eu recordo-me sempre, pegando nisto que o Alvin disse agora, de uma reportagem que fiz uma vez com uma senhora, uma octogenária também que vivia sozinha na margem sul, e estávamos a gravar umas imagens em casa dela, a casa não era muito grande, e eu venho cá para fora para uma espécie de quintal que ela tinha. E recordo-me perfeitamente de estar a olhar para uma camisola de lã, e a camisola estava maltratada, estava rota, e a determinada altura estávamos nós a acabar aquilo, e a senhora a dizer que ia apanhar a roupa, e a dizer, pá, tenho que apanhar esta camisola antes que comece a chover, porque é a única camisola que eu tenho. portanto, estamos aqui a falar de uma pobreza de facto extrema. Bom, vamos aguardar, porque Escondida. seguramente escondida e de facto tão envergonhada e começa a ser tão letal, não é? Bom, vamos continuar, temos mais matérias ainda para discutir. Antes disso, lembro então para também aqui esvaziar um bocadinho a profunda... Há notícias que magoam, que deixam mágoa, estas aqui neste horário, quase sempre. Portanto, para esvaziar um bocadinho esse sentimento, então deixar aqui uma nota de esperança para alguém, 760, 300, 600. Temos aqui 1.000 euros no prémio do dia, jackpot 18.000, e pode ser corra bem, 760, 300, 600. O custo da chamada são 60 cêntimos mais IVA, e já sabem, então, o nosso mais profundo desejo que vá parar aí a casa. Tem que tentar, se não tentar, eu compreendo se não tentar. Compreendemos. Nós somos insistentes, eu sei que muitas vezes ficam aborrecidos em casa, principalmente neste horário, que querem ouvir muito o que temos para contar, mas faz parte das regras do regulamento e faz parte da dinâmica do programa, do dispositivo, digamos assim, temos que fazer o nosso passatempo. Portanto, 1.000 euros, prémio do dia, 18.000 é o jackpot. Exatamente, portanto, ao todo pode levar para casa 19.000 euros num cartãozinho, que pode usar onde quiser, desde que exista então um terminal de pagamento automático. Pode fazer as compras que quiser e pode efetuar os seus pagamentos todos com esse cartãozinho, só porque ligou para o 760, 300, 600. Portanto, já sabe, 1.000 euros para o dia, 18.000 euros de jackpot. E vamos para o próximo tema, vamos recordar um caso que ocorreu em fevereiro deste ano, em Albergaria à Velha, um caso acompanhado pelo nosso Luís Maia, na casa da vítima. Estou no local onde a Margarida Martins, de 38 anos, foi assassinada no passado sábado. E o que é que aconteceu? A Margarida vinha buscar a filha que, tanto quanto percebemos, tinha 8 anos e não sei como tem avançado a comunicação social. Ela vinha buscar a filha que tinha saído de uma aula de música. Ela vinha buscá-la à casa do pai. Era o fim de semana dela. Ela vinha passar o fim de semana com a filha. Ora bem, Margarida, tanto quanto percebemos, tanto quanto conseguimos apurar, já tinha telefonado a uma colega a dizer que estava a ser perseguida. Ela tinha medo do homem que acabou por assassiná-la, um ex-companheiro, e já estava a ser perseguida há algum tempo. Ora, ela quando aqui chegou, mais ou menos, ela já estava aqui à espera há algum tempo, entretanto chegou o pai da filha dela, vinha deixar a criança, tanto quanto conseguimos saber, ele vinha deixar o carro dentro da garagem para depois entregar a criança à mãe, e é neste espaço de tempo que chega o homicida e que acaba por disparar-lhe 2 tiros que lhe acertam na cabeça e acabam por matá-la instantaneamente. A criança não terá visto o homicídio, mas ouviu os tiros. Aliás, os relatos dos vizinhos, ninguém quer dar a cara, os relatos dos vizinhos é que se ouviu uma criança a gritar e uma criança a chorar. Portanto, ela provavelmente terá ouvido os disparos. Nós há pouco falámos com o pai da vítima, com o pai da Margarida Martins. Ele está inconsolável, como é natural numa situação destas, e aliás não quis estar presente neste direto por admitir que não está em condições, falaria noutro dia qualquer, mas hoje não. E ele disse que inclusivamente o homicida chegou a determinada altura a pedir-lhe uma caçadeira emprestada que ele obviamente não emprestou. Ora bem, este é
esta é a história de um crime que parecia já muito anunciado, já havia queixas de violência doméstica, aliás, de ameaças de Margarida, que Margarida teria sofrido deste homem. Ela já tinha algumas queixas apresentadas à GNR, ela sentia-se perseguida, ela inclusivamente tinha posto no Facebook algumas fotografias com o atual companheiro e havia comentários, tudo menos amistosos, deste antigo companheiro. Ele, ao que conseguimos apurar, dizia sempre que não deixaria ficar a situação desta maneira e que achava uma falta de respeito à ex-namorada, à ex-companheira, estar a colocar fotografias online dela, feliz com outras pessoas. Lá está, esta era a história de um crime que parecia anunciado, acabou mesmo por acontecer no sábado à noite. 2 tiros na cabeça acabaram por vitimar Margarida Martins, de 38 anos. Ora, muito raramente podemos ter o começo da história muito mais atrás, não é? Mas neste caso, Luís Maia, temos, não é? Tu acompanhaste na altura, quando aconteceu este homicídio, mas tens contigo uma convidada que és tu que trazes, que é a Ana, que tentou avisar. É verdade, é importante esta senhora estar aqui agora, porque eu li-me direto na altura de que isto é o relato de uma morte anunciada, até porque já havia muitas ameaças, mas isto era tão evidente e nunca ninguém fez nada. E era tão evidente porquê? Porque este senhor que matou a ex-companheira, primeiro esteve casado com esta senhora que está aqui ao meu lado, e ele avisou-a, a ela, que ia cometer este homicídio. Esta senhora teve o bom senso de avisar as autoridades, este homem era agente da PSP, e teve o bom senso de avisar o Ministério Público, mas nunca ninguém fez nada. Isto leva-me sempre a perguntar, quando temos campanhas de violência doméstica aí na rua, quando dizemos sempre às pessoas para alertarem, para não se calarem, quando as pessoas alertam e quando as pessoas não se calam, adianta de quê, exatamente? Adianta, Ana, eu punha em cima desta consideração do Luís Maia, portanto, acreditou que ele o faria? Sim, sempre. Portanto, estamos a falar de um homem que já tinha sido violento consigo? Nunca. O Carlos sempre foi um bom pai, um excelente marido, inclusive partilhávamos tarefas domésticas, no que dizia respeito aos filhos, um excelente pai que cuidou tanto que na altura do nosso divórcio foi muito complicado eu ficar com os meus filhos porque ele também queria ficar. Mas nunca foi violento consigo? Não, mas nunca. Desculpa interromper, a violência também pode ser psicológica, não é? Sim, portanto, o Carlos durante os 15 anos de casamento não o foi. A dada altura percebemos que o Carlos estava muito doente, psicologicamente. Já era difícil a conversa entre os dois, não é? E as coisas foram-se agravando. Após algumas situações particulares entre nós os dois, eu decidi que seria melhor o divórcio. Nesta relação, piorou tudo, foi isso? Digamos que após o divórcio também penso que terá contribuído para o mal-estar do Carlos. O Carlos na altura tinha sido acompanhado pela PSP, porque eu tinha denunciado o Carlos à PSP pela situação. A PSP tomou conta, digamos, qual situação? Em relação ainda da instabilidade dele, sim. Claro. Portanto, sentiu que havia ali... Sim. Foi-lhe retirada a arma de serviço. Falava em suicídio, não é verdade? Sim, portanto, isto depois do divórcio. E como cada vez que nós falávamos em divórcio, não é? O assunto de suicídio vinha sempre, não é? Eu gostava dele, era o pai dos meus filhos, tive sempre muito medo que ele o fizesse. Fiquei mais algum tempo em casa, até ao limite. Na altura, fui até aconselhada pela PSP a abandonar, por todas as razões de insegurança e toda a situação que se estava a depois acabou por passar. sair de casa. E acabei por sair de casa em julho. No mesmo ano, o Carlos conheceu a Margarida, mais ou menos no final do ano estariam a viver juntos na antiga nossa casa, em Dornelas. O que é que pensou nessa altura? Não percebi. O que é que pensou nessa altura, quando começou a viver com esta senhora? O que é que eu pensei? Pensou, agora acalmou, vai encontrar alguma estabilidade, pensou se calhar, não? Fiquei contente porque um dos meus filhos vivia com ele e achei que podia criar alguma estabilidade. Cheguei mesmo a falar com ela, porque eles zangaram-se várias vezes. Cheguei a pedir a ela que, se gostava dele, que o ajudasse, porque sabia que o Carlos estava doente e que eu não conseguia mais ajudar. Teria desistido porque não conseguia mais ajudar. Mas ele avisou efetivamente, eu vou matá-la? Sim. O Carlos mandou inclusive mensagens para o telemóvel, falou comigo pessoalmente várias vezes.
a dizer-me o que ia acontecer, como ia acontecer, quando ia acontecer. Portanto, que a matava e que depois se suicidava a seguir. Sim. Ele sabia por onde é que ela andava? Seguia os passos dela? Estava informado? Sim, sim. O Carlos tinha contactos, nomeadamente com pessoas próximas dela. Eu fiquei também a saber que os horários da visita à filha teriam sido mudados há pouco tempo, portanto, e o Carlos sabia, tanto que nesse dia ele foi esperá-la à escola de música. Também soube a posterior que ela, ao ver lá o Carlos, tentou que o ex-marido fosse buscar a filha, que acho que foi isso que aconteceu, e depois quando ele voltou a casa com a filha, portanto o Carlos já lá estaria, portanto já se saberia que ele ia para a casa do ex-marido da Margarida. Diz. A minha curiosidade é, tendo essa informação e tendo passado essa informação às autoridades, o que é que lhe disseram? Mais do que isso, no desespero meu e sobretudo do meu filho mais velho, o Carlos foi ameaçando do que iria acontecer. A 5 de dezembro o Carlos ligou-me para o escritório a dizer que fosse buscar o meu filho porque tinha acabado de se despedir dele e que se iria suicidar. Eu cheguei a casa completamente transtornada, retirei de lá o meu filho. E quando consegui conversar com o Carlos, ele já estava mais calmo, já teria desabafado. Tentei ajudá-lo porque ele também estava magoado e fui com ele para o hospital para que lhe fosse feito o curativo a uma mão. E na altura tinha acalmado porque teria falado com a Margarida e a Margarida tinha dito que poderiam tentar uma reconciliação. Claro. Inclusive eu presenciei o telefonema dela quando ele ainda estava dentro do meu carro na vinda do hospital. As coisas acalmaram aí um bocadinho e nessa altura o Carlos só dizia que se suicidava, não dizia que matava a Margarida, ainda em dezembro. As coisas foram agravando, ele apercebeu-se que a Margarida teria alguém, portanto o cenário não era aquele que ele pensava, que só teriam a dar um tempo e que ela voltaria. Eu fui falar com a Margarida, eu fui ao local onde ela trabalhava e pedi-lhe por tudo que se teriam terminado, que ela não tivesse a sustentar essa ideia. Claro. Cheguei-lhe a dizer mesmo que ela estava a alimentar um monstro porque ele estava com a ideia que ela ia voltar. E isso não me parecia... Portanto, e os chefes, portanto, a hierarquia do Carlos, portanto, quando vai alertar as autoridades de que isto está... Que a conversa era esta, o que é que lhe disseram? Antes disso, portanto, eu dirigi-me ao Ministério Público, inicialmente de Valdecambra. O Ministério Público disse-me que tinha que ser na área de residência do Carlos, portanto, em Severo de Voga. A seguir fui a Severo de Voga. Em Severo de Voga falei com a CPCJ, porque o meu filho também estaria a ser acompanhado por causa de toda a situação. A CPCJ recomendou-me o Ministério Público, e assim o fiz. Quando cheguei ao Ministério Público foi muito complicado, a decepção foi muito grande, porque eu cheguei lá na expectativa de ter 10 minutos com alguém que me ouvisse e não consegui. Pediram-me para aguardar, para marcar, não ia ser feito nada. E acabou por nunca se resolver nada. E eu sabia que, eu frisei isso, eu sei que era a ex-mulher e qualquer ex-mulher diz que o ex-marido não está bem, mas eu tinha o meu filho do meu lado. Claro. E escrevi, como não consegui falar, usei expressões como eu imploro, eu suplico, por ele, pelos meus filhos e por todos quantos correm risco. É isso que eu digo na denúncia. Ana, e nada foi feito. É importante aqui dizermos uma coisa. Depois o Carlos, que confiava na Ana, na ex-mulher, depois de cometer o homicídio, telefona para a Ana e diz que se vai suicidar a seguir. Mas até este suicídio é muito estranho. Porque o enfermeiro Albino Gomes explicará porque é que é estranho, porque este homem, desde a autópsia, suicida-se com um tiro na cabeça e no coração. Eu não sei como é que isso é possível. Quando contaram os detalhes, já na altura ficámos profundamente chocados pela violência e tudo, não conhecia este historial todo que a Ana está aqui a contar. Portanto, isto de facto é toda uma envolvência muito mais complexa, filhos, este clima de terror e de anúncio de uma catástrofe que está para acontecer, e agora temos este mistério, não é? Porque o Albino vai-nos explicar então o que foi determinado agora, portanto, a autópsia não saiu há pouco tempo, não é? Tanto quanto sei. Portanto, e ficou determinado que
o Carlos, não é? Se suicida dando um tiro na cabeça e outro no coração. Ora, isso não é possível, pois não? É um grande desafio para a ciência forense. Talvez dos maiores desafios que há. Porque temos 2 mecanismos de morte possíveis de matar. E é assim, o tiro no tórax foi o que foi atribuído à causa de morte, porque perfurou o coração. E depois ainda temos um tiro na cabeça, e esse terá sido o primeiro a ser dado. Se nós pensarmos que o tiro foi dado a 7 centímetros acima da orelha, por mesmo, há de ser nesta região, em que o tiro foi disparado o primeiro, e que a bala ficou dentro do cérebro e que provocou hemorragias em 3 níveis cerebrais, depois tem que se perceber como é que o Carlos dá um tiro a ele próprio na cabeça e a seguir ainda está inconsciente para dar um tiro no tórax. Temos depois de perceber um outro aspecto, que é, se é dado do lado direito, a posição em que o corpo é encontrado é com a cabeça para baixo e inclinada para o ombro direito, porque ele estava no lugar do condutor. O que quer dizer que, se eu disparar deste sentido, o que seria normal pela inércia da balística era ele tombar a cabeça. Ou seja, para o lado contrário. Para o lado contrário não foi disparado. Realmente. Depois temos ainda outro problema, que é, temos 2 armas em cima do banco, neste caso do pendura, do lado direito. Porque percebemos que um tiro foi dado com um tipo de munição e outro tiro foi dado com outro tipo de munição. Isso mesmo, foram usadas 2 armas. O que ainda nos complica um bocadinho mais, porque eu terei que usar uma arma para dar um tiro na cabeça e tenho que usar outra arma para dar um tiro no tórax. Depois ainda temos mais uma complicação para esta reconstrução, que é o facto de aparecer um invólucro no casaco, mas aí tudo bem, podia ser condizente com o tiro no tórax, mas temos um invólucro no chão da parte traseira do carro, ao lado direito. O que quer dizer que, sendo o tiro na cabeça, a posição da mão, né, nos indica, e do trajeto, que provavelmente, ao extrair o invólucro, ele teria que bater no banco, ou ser projetado lateralmente, e não fazendo uma posição para trás. No fundo, o que está a dizer, Albino, é que isto não foi um suicídio. O que eu estou a dizer é, para ser este tipo de suicídio, teríamos que ter quase uma história de um disparo simultâneo. Isto é, ao mesmo tempo, eu ter uma arma assim e ter outra arma assim. Mas tem que ser ao milésimo de segundo. Claro, eu tinha que ter o discernimento de conseguir disparar primeiro com a mão direita, que não seria muito difícil se eu for destro, e depois fiquei por segundos, não fiquei inconsciente e consegui disparar no coração. Mas é possível não ficar inconsciente, tendo em conta que a bala perfurou no cérebro? É difícil. A bala estava alojada no cérebro. Sim, a bala estava dentro. Mas outra vez arrumadinhas ao lado. Ora, aí está. É que depois eu tenho que fazer isto e tenho que pôr as 2 armas no meu banco, ao meu lado. Eu nem sequer... Seria normal até numa coisa que chama-se o rigores mortis, em que eu faço isto e quase... Bom, eu tenho que pedir desculpa à Ana, porque estamos a falar destas coisas e estamos a falar do pai, dos filhos dela, e, portanto, não é, enfim, claro, uma entidade abstrata, não é enfim, uma vítima de um suicídio. Estamos a falar de alguém concreto na vida da Ana e temos de pedir desculpa mas achamos que, quando soubemos o resultado da autópsia, que de facto havia aqui um mistério. Acha possível que alguém tenha morto o seu ex-marido em vez dele próprio se ter suicidado? Acha que isso era possível? Não quero pensar nisso. Não sei. Mas acredito que ele se tenha suicidado, sim. A sua convicção? O Carlos telefonou-me. O Carlos, por volta nesse sábado, por volta das 6 menos 10, o Carlos telefonou-me a dizer que tinha acabado de matar a Margarida e que se ia suicidar. Como é que ele disse que se ia suicidar, Ana? A frase, aquilo que me pareceu foi que o Carlos estava com pressa, mas calma. Não sei com uma pressa calma, não sei se consigo transmitir isto. Portanto, falar rápido, mas com alguma, exatamente, com alguma calma. Ele disse: acabei de matar a Margarida, o meu sofrimento chegou ao fim, vou preparar uma branca para me matar. Obrigada por tudo. Perguntei se queria falar com os filhos, ele disse que lhes pedisse, que lhes dissesse que os amava. Agradeceu e disse adeus.
preparar uma branca, estamos a falar de quê? Cocaína? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. O Carlos não consumia drogas, tenho a certeza disso. Claro que o que me passou na altura pela cabeça foi que ele iria tomar alguma coisa. Até porque ele já tinha dito isso também. Sim, sim, até porque na tentativa, portanto em dezembro, quando se falou nisso, eu perguntei-lhe e ele disse-me que ia tomar alguma coisa assim. Tanto que acreditei nisso que liguei de imediato para o irmão, com o intuito de tentar socorrer, no caso de ele estar em casa e tentar de alguma forma ainda salvar-lhe a vida. Eu coloco só aqui uma questão. E será a última, estamos com muito pouco tempo, eu estou impressionadíssima com a descrição que o Albino fez. Esta descrição extraordinária que o Albino faz deste suicídio, ou seja lá o que for, leva-nos a acreditar que é muito difícil que uma pessoa seja suicidada naquelas circunstâncias. E vamos ver, este homem estava sempre informado dos passos da ex-namorada, da Margarida. Ele não poderá ter estado com alguém depois de ter cometido o homicídio? É uma hipótese. O Albino estava-me a fazer sinal que daquilo que se sabe da autópsia não havia nenhum sinal de ele ter ingerido alguma coisa. É isso? Drogas ilícitas, nada. Nada. Só havia indícios de ter ingerido álcool e não... Provavelmente para ter coragem para lá. Sim, mas não outro tipo de drogas. Já terminámos o nosso passatempo. Eu queria falar, como é que estão os seus filhos, Ana? Mal, como imagina, com muitas saudades do pai, mas com uma lembrança de um pai que o Carlos foi, antes de estar doente, e de um bom pai que ele foi, com algumas complicações, porque isto traz outras complicações, como neste momento nós temos IRS do Carlos para pagar, dívidas à Segurança Social. E os filhos herdaram as dívidas, mas não recebem a pensão que deviam receber. Exatamente, é uma coisa gira. Portanto, tudo o que é burocracia é lenta no que diz respeito a eles receberem o que têm direito, mas tudo o que é contas para pagar foi muito rápido a chegar. Eu queria também dizer que quando pedi ajuda, eu pedi ajuda ao Ministério Público, eu pedi ajuda à GNR de Valdecâmara, à GNR de Sertolga, eu fui com a Margarida à GNR de Valdecâmara, a dizer isso mesmo, tipo, protejam a vítima, não é? Pedi à Margarida para sair do país, porque eu tinha a certeza, o Carlos nessa semana disse-me que ia haver 2 mortes, só tinha que se aguentar até ao final do mês, depois disse-me que só tinha que aguentar até ao final da semana e, de facto, foi no sábado e no dia 1 de Ana, muito obrigada por ter vindo e realmente é a primeira vez que ouvimos o primeiro episódio do episódio final. Muito obrigada. Obrigada. E esperemos que tudo se resolva e que o Estado cumpra o que tem a cumprir com alguém que esteve ao serviço das autoridades e que terminou assim. Quero um grande aplauso para a coragem desta senhora. Muito obrigada. Muito obrigada para os nossos especialistas. E nós vamos. Vamos embora. Vamos embora. Muito obrigada.